Nós vamos ler a palavra de Deus, Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao 9. Hoje nós vamos encerrar, foram 4 mensagens, hoje é a 4ª mensagem falando sobre o verdadeiro Evangelho. E o que nos trouxe essa necessidade, irmãos, de falar sobre o verdadeiro Evangelho? O que nos levou é a necessidade de orientar os irmãos em relação ao que é a palavra de Deus. As crianças, as crianças precisam ir para a salinha, vamos lá. Criançada aí, as mamães podem levar para a salinha, estão aguardando eles ali. Há uma necessidade urgente no nosso tempo de pensar sobre o Evangelho. Nós temos uma quantidade grande de igrejas abrindo, mas muitas vezes o Evangelho não tem sido pregado como a palavra de Deus nos orienta. E é por isso que nós sentimos a necessidade de trazer aqui para a nossa igreja essas 4 mensagens falando sobre o Evangelho simples e puro. E hoje nós vamos abordar o tema sobre como posso ser restaurado. Nós precisamos pensar que nós estávamos perdidos, estávamos longe de Deus, o pecado nos afastou de Deus, nos afastou da presença do Senhor, e a cruz de Cristo nos deu a oportunidade de termos novamente comunhão com esse Deus que nós perdemos a nossa comunhão lá no início de tudo. Lembra da queda, de Adão e Eva? O protótipo, da família, o protótipo ali da humanidade. Eles desobedeceram, eles erraram contra Deus, e a partir daquele momento houve uma separação. Do Velho Testamento ao Novo Testamento, Deus está se movimentando para ir ao encontro do homem. Nós temos as leis, temos os profetas, temos a revelação de Deus ao seu povo Israel, para mostrar que Ele era Deus para as nações que estavam em volta. Nós temos, por exemplo, o próprio Noé construindo a arca com o desejo de restaurar a humanidade. Mas de todas essas coisas, nada se concretizou. O homem continuou perdido, porque o pecado já estava entranhado na sua alma. Vem o Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que o Verbo se fez carne, Deus resolveu se revelar a nós, se vestiu de pele humana, esteve no nosso meio através de Jesus Cristo, seu Filho, pregando, ensinando a palavra, e morre para que eu e você encontrasse a salvação. Pode parecer algo que você esteja cansado de ouvir, mas isso é o Evangelho. Se há uma outra mensagem a ser pregada, como diz o apóstolo Paulo, que seja considerado anátema, maldito. O que se resume ao Evangelho não é sobre o que você precisa ou o que você necessita. O Evangelho se resume o Deus que se fez homem e habitou entre nós. O Deus que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se nós somos discípulos de Jesus, se somos uma igreja cristã, independente da luta que você passa, das doenças que você tem, dos acidentes que nós sofremos, o Evangelho é maior do que coisas, é maior do que matéria, é maior do que bênçãos que saciam a nossa vaidade. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se nós aqui estamos, porque estamos debaixo de alguém, o Cristo que entregou a sua vida, sangrou na cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados e alcançássemos então a graça, o perdão e o poder. Se o que deve te alegrar ao entrar por essas portas é exatamente o Deus que se importou com você, o que deve trazer a você a esse culto para cantar e celebrar como cantamos, não é a sua necessidade, mas sim ao Cristo que resgatou você, mesmo perdido nos seus pecados, e Ele te amou de tal maneira, como diz o texto, que Ele entregou a sua vida para trazer salvação a todos nós. Esse é o motivo de sermos cristãos, esse é o motivo do Evangelho, ser boas novas de salvação. O Evangelho não é boas novas de carro novo, de emprego, de sucesso financeiro, porque independente dos problemas que vivemos, o Evangelho é muito maior do que as nossas necessidades. E nós falamos isso nessas 3 mensagens anteriores, e agora nós vamos seguir pensando. Se o homem estava afastado de Deus, estávamos perdidos, como eu posso ser resgatado? Como eu posso ser restaurado? Como isso acontece? E nós vamos então meditar na palavra de Deus, Efésios capítulo 2, de 4 a 9, os que encontraram digam amém. Diz assim a palavra de Deus:
Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, por mostrar nas eras em que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, nas quais Deus preparou antes para nós o praticarmos. A palavra de Deus do apóstolo Paulo vai trazer uma revelação sobre a salvação. Infelizmente, talvez seja a mensagem menos pregada nos dias de hoje. Talvez seja a mensagem que menos agrade. Talvez não seja uma palavra de motivação, talvez. Mas ela é a revelação de Deus para nós. A nossa fé precisa ser alicerçada no evangelho genuíno, puro e simples do evangelho. Independente do seu câncer, independente da vida que você tenha, independente de tudo isso, ser cristão e ser evangelho não é estar imune às tribulações da vida. Não é porque eu sou cristão que a minha doença precisa ser curada. Independente de eu ser cristão, de crer em Cristo, isso não quer dizer que tudo aquilo que eu estalo o dedo irá acontecer segundo a minha vontade. A Bíblia vai dizer que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo porque eu venci o mundo. Neste mundo, homens e mulheres que servem a Deus perdem a sua vida, sofrem acidentes. Muitas vezes alguns morrem de doenças que nós não desejamos para a nossa vida. Homens de Deus, profetas de Deus, servos de Deus. Mas quando nós olhamos o Evangelho vai além daquilo que nós entendemos ser prazeroso ou ser agradável. Se nós encontrarmos e olharmos no livro de Atos dos Apóstolos sobre a igreja primitiva, aqueles homens cresceram e pregaram a palavra de Deus debaixo de perseguição, de morte, de ser queimado em praça pública, de servirem como lamparina para Roma, quilômetros e quilômetros de cristãos queimados para iluminar a noite de Roma. Homens e mulheres que foram jogadas nas arenas e viram seus filhos serem devorados pelos leões, para divertimento do povo romano. Cristãos, e inclusive Paulo, quantas vezes preso, esteve escrevendo uma carta dizendo: tende motivo de grande alegria, passares por tribulações. Paulo vai dizer que tende de muito a satisfação em falarmos convosco. E aí quando você olha o texto e vai olhar onde estava Paulo, Paulo estava preso, Paulo estava em grilhões, mas a sua alma estava livre e estava feliz diante das lutas que sobrevinham a ele. Tiago vai dizer a mesma coisa. E o que nós precisamos entender nessa noite, como uma igreja que procura pregar um evangelho puro e simples, um evangelho que transforme os crentes em homens e mulheres que têm uma fé sólida, é que independente da luta que você passe, Deus é o Deus que salvou você. Independente das portas fechadas, das dificuldades que você possa viver, há uma promessa para cada um de nós, de quando essa luta dessa vida cessar, nós estaremos diante do Senhor, nós estaremos descansando na presença do nosso Deus, nós estaremos desfrutando daquilo que Ele disse: eis que vou preparar moradas, e quando preparar, voltarei para buscar. A esperança da igreja não é nessa terra, a esperança da nossa igreja, das igrejas evangélicas, é que haverá um novo céu e uma nova terra preparada para cada um de nós. Enquanto esse novo céu e a nova terra não chega, nós estamos aqui lutando, caminhando para chegar a Jerusalém, que o Senhor prometeu para cada um de nós. Mas vamos agora pensar como eu posso ser restaurado. E o primeiro ponto nessa noite que eu quero abordar você nesse texto é que vai dizer: pela misericórdia e amor de Deus. Está no versículo exatamente 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia e pelo seu muito amor com que nos amou.
Há uma palavra no início desse texto, dependendo da sua tradução, vai nos chamar a atenção. Todavia. No versículo 4, todavia, quer dizer que, além de ter acontecido, ou possivelmente aconteceu, todavia, Deus, aí diz o texto, que é rico em misericórdia, pela grande amor de Deus, nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. O homem estava afastado de Deus, perdido, longe de Deus, afastado da presença do Senhor. Todavia, a misericórdia de Deus se manifesta. E essa misericórdia de Deus que se manifesta vem atrelada ao seu amor. Ou seja, quando nós aprendemos na Bíblia que Deus é amor, irmão, Deus não é um sentimento de amor. Às vezes nós tentamos comparar Deus com as nossas emoções. Às vezes, eu amo a minha esposa, eu amo meu filho, eu tenho amor no meu coração. Sim, isso é uma emoção, é um sentimento. Mas Deus não é um sentimento. A Bíblia diz que Deus é amor. A existência de Deus está no seu amor. Não é um sentimento que talvez passe, você ame hoje e amanhã você não ame mais, ou então você ame hoje e amanhã odeie. Deus, ele é amor. Então, quando nós pensamos que a misericórdia de Deus e o seu amor se manifestou a nós, é porque eu e você estávamos perdidos. Mas a base da existência de Deus é o seu amor, que mesmo vendo a sua criatura se afastar, vendo a sua criatura condenada, ele resolve abrir mão da sua glória, descer nessa terra, pregar o Evangelho, viver entre nós, se colocar como homem, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Ele tinha momentos que ele teve fome, ele teve sede, ele chorou, porque ele viveu o que nós vivemos. Mas ele fez isso por amar. Ele abre mão da sua existência para cuidar de nós. Se algo que nós precisamos como igreja de Jesus a caminhar para cá, não é os nossos interesses pessoais, não é vir para o culto porque eu preciso de alguma coisa, não é para vir para o culto porque eu estou necessitado. Sim, buscai o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas a nossa motivação de um evangelho genuíno e verdadeiro é saber que eu estava perdido e a sua misericórdia e a sua graça e o seu grande amor me encontrou. A motivação que nos faz cantar, trabalhar na obra do Senhor, estar pelejando e levando essa palavra, tem que ser a gratidão do nosso coração. Porque a motivação de estar num culto e servir a Deus tem sido deturpada nos dias de hoje. Parece que Deus se tornou um garçom e você estala o dedo e ele vem te servir. Há pessoas que dizem, coloque Deus na parede e faça com que ele resolva os seus problemas. Outros colocam faixas na porta da sua igreja e dizem, pare de sofrer. Outros fazem promessas inusitadas, impossíveis, que Jesus nunca prometeu a nós. Eu não estou aqui pregando o evangelho de derrota, pelo contrário, nós estamos pregando o evangelho de que Deus, ele supriu todas as nossas necessidades em relação ao afastamento de Deus no seu relacionamento. Cristo na cruz trouxe nós vitórias incontáveis. Então, independente se a sua casa está do jeito que você quer, independente do seu carro que quebra toda semana, independente dos remédios que você tem que adquirir, independente do seu filho talvez esteja doente, é motivo de louvarmos a Deus, porque eu estava perdido, você estava perdido, e a sua misericórdia e o seu imenso amor nos encontrou. Essa precisa ser o nosso combustível para sermos cristãos. E não um evangelho de troca, de barganha. E aí Paulo vai dizer, como posso ser restaurado, já que eu estava perdido? Você pode ser restaurado, porque a misericórdia de Deus, ele não olhou para os seus pecados. A misericórdia de Deus não olhou para a sua infidelidade. A misericórdia de Deus, ele nos amou de tal maneira que a sua base era o amor, e ele resolveu deixar a sua glória para subir na cruz do Calvário, para viver entre nós, sofrer com a coroa de espinho, levar uma lança no seu lado, e sendo ao todo tempo desafiado, desce daí, salva-te a ti e a nós também. E ele resolve permanecer numa cruz, por amar a mim e amar a você.
se esse Evangelho nos alegra, se esse Evangelho nos motiva, se é esse o Evangelho verdadeiro que nos traz aqui, precisamos rever os nossos conceitos. O segundo ponto que nos chama a atenção nessa noite, como eu posso ser restaurado, além da misericórdia e do amor de Deus, nós podemos ser restaurados porque a sua graça foi manifesta a nós. Olha o que diz o versículo 8: pois vocês são salvos por meio e isso não vem de vocês, não por obras, para que ninguém se glorie. E quando nós agora começamos a pensar, salvo então, eu posso ser restaurado, porque Deus é misericordioso, né? Misericórdia quer dizer dó, compaixão. Ele teve compaixão de você, teve dó de você, e Ele então com a sua misericórdia nos amou. Nós podemos ver agora que a sua graça, ou seja, graça é favor sem merecimento. É como se você estivesse endividado de alguma forma e alguém foi lá e disse o seguinte: eu quero quitar a sua dívida, não conheço você, não estou esperando que você me pague, mas eu quero ajudar você. E ele vem, paga as suas dívidas, já tem gente sorrindo aí, né? E ele vem, cumpre as suas dívidas e você então fica feliz da vida. Alguém me abençoou, mesmo sem eu ter dado nada em troca. Essa graça de Deus é a base do Evangelho. Aqueles que estavam perdidos foram encontrados. E isso, irmãos, precisa trazer em nós essa visão. Eu estou aqui nesta noite, mas eu não mereço estar aqui. E aí esvazia-se de nós todo orgulho, toda vaidade que às vezes muitos cristãos têm, ou não cristãos, de achar que podem e fazem alguma coisa. Se nós servimos a Deus nessa noite, independente do cargo que você tem ou o que você faz, se é um diácono, se é um porteiro, se é alguém que trabalha no som, na música, isso para nós não deve haver nenhum engrandecimento. Porque se nós estamos aqui, estamos porque a graça do Senhor nos alcançou. Não porque você é bonzinho, bonitinho, ou porque você tem feito muito bem às outras pessoas. Porque o texto vai dizer, porque essa graça não é por obras. Esse texto é maravilhoso, que Paulo quebra qualquer tipo de oportunismo que possa existir dentro da vida cristã evangélica. Aqueles que talvez queiram mostrar o seu currículo de tanto que fizeram para a obra de Deus. Ou aqueles que querem dizer, eu servi há tanto tempo, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Para Deus isso não tem valor nenhum, porque a salvação não vem de obras, ela vem pela graça de Deus. Por mais que você faça, por mais que você trabalhe, por mais que você se envolva, você ainda é devedor dessa graça. Por mais que você se envolva na obra de Deus, você é salvo sem merecer, porque foi amor e foi misericórdia de Deus. E aí, irmãos, quando nós temos esse entendimento de um evangelho verdadeiro, puro e simples, os nossos conceitos mudam, a nosso louvor é diferente, o nosso serviço cristão é diferente. Você vai trabalhar na casa de Deus, na obra de Deus, não para agradar ninguém e nem tampouco para receber aplauso. Você vai fazer porque o seu coração é grato de um Deus que morreu, que se sacrificou para que você tivesse vida em abundância. E ainda estamos num processo de caminhar para Jerusalém. Porque a promessa maior dele ainda virá, quando haverá um novo céu, uma nova terra. E o texto diz que não haverá choro, não haverá pranto, e todas essas lutas que nós vivemos aqui irá cessar, iremos viver na plenitude de Deus. O que nós precisamos entender é que temos que ter um coração grato, um coração agradecido, porque nós somos restaurados, porque essa graça, como cantamos agora no final, essa graça nos alcançou. Nos alcançou porque Ele resolveu perdoar, se sacrificar e assumir o nosso lugar. Não porque você tem feito bem às pessoas, ou quem sabe aqui algum amigo visitante tem feito muita caridade, você nunca fez mal a ninguém, as suas esmolas são muito boas quando alguém precisa, você talvez entregue bolsa de compra, ou quem sabe até presente no Natal para a criança. Essas coisas para Deus não fazem nenhum sentido. Por quê? Porque nós estávamos perdidos e afastados de Deus. Mas a graça de Deus nos alcançou pelo seu sacrifício na cruz. Então, se nós aqui estamos, o pensamento é um só. Eu não sou merecedor de estar nessa noite na tua presença, porque nós estamos na casa de Deus. E se aqui estamos, é porque Ele resolveu me perdoar. Ele resolveu aceitar a minha transgressão, esquecer a minha transgressão, pagar o preço em meu lugar. E aí, irmão, tudo muda na nossa vida.
Sabe por quê? Porque domingo começa a ser o dia mais especial da nossa vida. O domingo é o dia que nós aguardamos para vir por essas portas, porque quando a graça ela é entendida como a Bíblia é, ela se transforma em algo maravilhoso. E aí o prazer de estar na casa de Deus é muito maior. A televisão fica de lado, o videogame fica de lado, o futebol fica de lado, porque quando nós entendemos a graça de Deus, alguém morreu para me salvar. Mas isso não é algo que deve ser repetitivo, porque nós somos cristãos e às vezes esses assuntos se tornam rotina na nossa vida. E é isso que nós estamos combatendo, porque o Evangelho é isto, é puro e simples. O Cristo que morreu para nos salvar. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Não há nada a acrescentar a isso. Mas a nossa vida cristã precisa ser motivada por um Deus que ouve a nossa oração. E aí ele vai dizer, no terceiro ponto, ainda nesse versículo, por meio da? Então, quando nós olhamos a cruz de Cristo, e aí nós precisamos entender algo, não é a fé que nos salva, a fé é a porta da salvação, porque a salvação é a crucificação de Cristo. Então, quando eu creio que o Cristo veio em carne, o Deus se fez homem, foi morto numa cruz e ali perdeu a sua vida por amar a humanidade, quando eu creio nisso, então eu abro a porta do meu coração e a salvação entra, porque há muitos que até creem em Jesus, há muitos que entendem e até creem que Ele morreu e Ele foi aquele que se sacrificou por nós, mas não seguem, não vivem a fé cristã, até creem. Então, a fé não é apenas a salvação, ela é a porta da salvação, porque a graça de Deus está distribuída toda. A Bíblia diz o quê? Todo aquele que crê. A cruz de Cristo trouxe a restauração para toda a humanidade, mas essa humanidade precisa também ter fé para que a porta do seu coração se abra e essa salvação penetre em sua alma. Somente crer não é o suficiente. Somente entender que Jesus esteve na cruz não é o suficiente para a nossa salvação, mas é simplesmente se entregar a Ele, abrir o coração e viver a fé cristã. Quando nós observamos a questão da fé, é algo maravilhoso, porque é algo que muda toda a nossa estrutura. Quando alguém tem fé em algo, por exemplo, na vida cristã, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que agredia a sua esposa já não faz mais, aquele que tinha uma vida de injustiça ilegal, ele já não quer viver mais, por quê? Porque o seu coração foi transformado pelo poder de Deus. E quando o Evangelho não é renúncia, quando o Evangelho é apenas acúmulo de bem material, ele não é o Evangelho, porque o Evangelho é renúncia. Quem não quer abrir mão de viver uma vida na presença de Deus, está perdendo o seu tempo dentro de uma igreja, porque o joio e o trigo crescem junto, nós sabemos muito bem, mas há algo no nosso coração, nós precisamos crer, e essa fé que excede o entendimento, essa graça de Deus excede o entendimento e invade a nossa alma, ela precisa trazer em nós transformação. Então nós temos algo hoje nos nossos dias chamado os crentes nominais. Eles se dizem cristãos, mas não vivem a fé evangélica, a fé cristã. Eles estão membros, arrolados no hall de membros da igreja, mas não têm nenhum compromisso com Deus da cruz, com Cristo crucificado. Eles estão participando, têm até autoridade, votam, são votados, têm cargo, têm título, mas vivem uma vida aparentemente cristã e não tem nada de cristão. E por que isso? Porque a sua fé não produziu conversão. A fé que transforma é uma fé em que a graça de Deus penetra e toda a sua vida muda, o seu coração muda, a sua cosmovisão muda, a visão de mundo muda. Porque quando o Evangelho é só uma adesão à fé cristã, eu gosto da música, eu gosto da igreja, o pastor é legal, é muito bom escutar uma boa mensagem, mas isso não se reproduz na nossa vida, nós não temos nenhum envolvimento com essa fé cristã, nós não temos nenhum compromisso com esse Evangelho. Então o que nós precisamos pensar nessa noite, eu posso ser restaurado? Posso. Eu não sei o que você viveu, o que você fez, quais são os pecados que você cometeu, mas você pode sim ser restaurado, porque a misericórdia de Deus e o seu amor foi derramado sobre todos nós, mesmo sem você merecer. Nós podemos sim ser restaurados, porque foi a graça de Deus, foi sem merecer, Ele veio e nos resgatou.
E louvado seja Deus que no meio da multidão Ele abriu seus olhos e você entendeu que você sem Jesus você não é nada, está aqui nessa noite. E nós podemos sim ser restaurados, porque é pelo meio da fé. Ou seja, o meu coração precisa crer, e crer é se entregar, crer é se lançar, crer é passar pela conversão, não apenas crer de entender, não, sim, eu acredito, mas eu não vivo. Isso não é evangelho, isso não é cristianismo. Talvez seja rito religioso ou um segmento religioso, mas isso não é evangelho. E é por isso que, irmãos, quando nós falamos na graça de Deus, Ele precisa transformar a nossa vida. A partir do momento, porque eu estou aqui nessa noite? Se o que te traz aqui não é a graça de Deus, se o que te dá prazer estar aqui nessa noite é entender que eu estava perdido e fui encontrado, eu era um pecador e fui recuperado, eu estava indo para a condenação eterna e Ele preparou um lugar para mim viver, quando eu fechar os olhos nesse mundo, se não é isso que te traz aqui, você precisa mudar os seus conceitos, você precisa fazer uma avaliação da sua fé. E quando essas coisas estão dentro do nosso coração, quando eu entendo que eu vivo pela fé, e que eu recebo a graça de Deus, e Ele é misericordioso comigo, e me deu a oportunidade, Ele me amou, mesmo eu sendo pecador, afastado, irmãos, a nossa vida é completamente diferente com fé cristã. Nós levantamos para orar, nós amamos a palavra de Deus, nós caminhamos para aprender a palavra de Deus, nós servimos com alegria e não com peso. Quando nós entendemos o que é graça realmente, quando nós começarmos a pensar que esse Deus, eu estava no meio de uma multidão e o seu Espírito Santo foi lá, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, no meio de uma multidão, Ele tocou na minha alma, Ele trouxe o entendimento à minha mente, então eu me converti, eu entendi o que era o Evangelho, e aqui eu estou nessa noite, porque eu não mereci estar aqui, mas Ele resolveu me amar. Ele resolveu tocar no meio de uma multidão. Se isso, irmão, não nos faz uma igreja vibrante, uma igreja alegre, ela não pode estar alicerçada em eventos, ela não pode estar alicerçada em música, ela não pode estar alicerçada em coral, ela não pode estar alicerçada em personalidades, ela não pode estar alicerçada em pastores e bispos, ela precisa estar alicerçada em Cristo Jesus. Ele é a rocha, Ele é a coluna, Ele é a pedra de esquina que veio buscar e salvar o que se havia perdido. E eu quero nessa noite que a sua motivação seja incendiada, porque se você vem para o culto e dorme, você precisa de algo no seu coração. Se você vem para o culto para conversar de outros assuntos, você precisa rever os seus conceitos, novamente digo. Se você vem para o culto para disso, daquilo, para reparar a roupa do outro, ou ver alguma coisa que está errada na igreja, você está completamente errado do que é evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. E eu louvo a Deus porque Deus não faz acepção de pessoas e nem de igreja. Você pode estar numa catedral maravilhosa, gigante, com música, com luz, com fumaça, mas você pode também estar numa igrejinha de madeira, lá no finalzinho de Minas Gerais, lá no meio da roça, onde os irmãos chegam de bicicleta, outros chegam até a pé, e o poder de Deus está sendo manifesto lá. Por quê? Porque não são as coisas que devem nos trazer aqui, porque não é porque a igreja é bonita, é organizada, é uma igreja confortável. O que deve nos trazer aqui é o poder de Deus para todo aquele que crê, porque essas coisas aqui tudo podem acabar. Imagine se amanhã não há mais templo no Gramacho, se acontece uma fatalidade, esse templo não estará mais aqui para nos receber, não haverá mais instrumento, não haverá mais microfone, cadeira acolchoada, nem ar-condicionado. O que vamos fazer? Vamos deixar de cultuar? Vamos ficar em casa? Vamos procurar outro lugar? Eu quero trazer à minha igreja nessa noite, a você que aqui está, que o que nos move é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo, é o amor pela cruz, é o amor por Jesus Cristo, é Ele que deve nos manter de pé e fazer com que o nosso trabalho persevere todos os dias. Eu quero motivar você, meu irmão, vá para a sua casa daqui a pouco, agradeça pelo que você tem, vá para o seu trabalho amanhã, mesmo com o trem lotado, mesmo chovendo, mesmo com frio, quem sabe algumas até problemas acontecendo no seu trabalho, mas sente lá onde você
tem a sua repartição, agradeça a Deus. Sabe por quê? Porque a misericórdia e a graça de Deus está sobre a sua vida. É Ele que tem sustentado você, é Ele que tem cuidado de você, é Ele que tem amado você. Essa gratidão de um Cristo crucificado é o Evangelho de Jesus. Porque o que nós temos hoje é uma geração consumista, e até de cristãos, porque essa mensagem é pastoral, que tem trocado a sua fé por coisas, e tem peregrinado de igreja em igreja, batendo em porta, como se encontrasse uma poção mágica para resolver os seus problemas. Independente da sua luta, independente da sua dor, o seu Cristo morreu para que você tivesse a salvação, e esse é o maior presente de Deus para nós. Esse é o maior presente de Deus para a nossa vida. O Cristo crucificado trouxe vida a mim, a você, porque estávamos longe da sua presença. E o versículo seguinte vai dizer no versículo 10: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós o praticarmos. Uma fé que é transformada, é uma fé também que transforma as pessoas que estão à sua volta. Amados irmãos, nós podemos ser restaurados porque Deus nos amou. Nós podemos ser restaurados porque a graça de Deus não viu a minha imperfeição e nem a sua perfeição. Nós podemos ser restaurados porque a fé, ela abre porta para que o Espírito Santo de Deus invada o nosso coração. A você nessa noite que entrou aqui, nós vamos conhecer os nossos visitantes. Talvez você tenha andado por caminhos tortuosos e pense: não há perdão para mim. Talvez você tenha andado por caminhos tortuosos e tenha praticado coisas que te incomodam nessa noite. E você olha para trás e pensa: não há mais saída para mim. E é exatamente isso que é Evangelho. O Evangelho é boas novas, é uma boa notícia. Aquele que estava perdido foi encontrado, aquele que estava desacreditado foi recebido, aquele que estava afastado foi acolhido. E essa é a boas novas de salvação. A você nessa noite, o seu coração machucado, ferido, e você olha a sua vida para trás e pensa: não há mais jeito para mim. Eu digo: Deus pode fazer tudo novo nessa noite, porque a boa nova é boa nova de restauração e de graça. Não se preocupe com o que digo ou pense de você. Talvez seu coração fale: mas amanhã eu vou para casa, vou dizer que sou evangélico. Até há pouco tempo atrás zombavam de mim, riam de mim. Eu te digo: o segredo do Evangelho é isso, é transformação, é mudança, é nova vida. E é essa nova vida que eu quero nessa noite apresentar a você, meu amigo, porque há oportunidade para a sua vida nessa noite. Há uma nova história para ser escrita nessa noite. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, e esse perdido é você. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida, e é o seu nome que Ele quer escrever. Ele preparou um novo lugar para nós, e nós cristãos não sonhamos com essa terra, sonhamos com a Jerusalém que virá. E mais cedo ou mais tarde nós iremos nos encontrar com o Senhor, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, e nós estaremos lá diante dele, aguardando esse dia. Não sabemos o dia e a hora, mas ele virá para todos nós. E eu quero nessa noite apresentar a você, meu amigo, o Evangelho de Jesus, dizer que há boas novas para você, há poder, há oportunidade de transformação.